Muito bem, questão 1, vamos lá, gente. Seja, opa, só um minuto, pronto. Seja n igual a xyz, zyx, um número natural escrito na base 10, onde x, y e z são algarismos distintos. Galera, x, y, z, z, y, x. Show. Se n1 e n2 são os dois maiores números divisíveis por 3 e 25, divisíveis por 3 e 25, obtidos a partir de n pela substituição de x, y e z, então quanto é que vale n1 mais n2? n1 e n2 são aqueles dois números que eu falei, são os dois maiores números divisíveis por 3 e 25. Galera, vamos começar. Essas questões, como eu disse, elas exigem um pouquinho mais de raciocínio. Aproveita aí, porque são quebra-cabeças muito gostosos de se resolverem, tá bom? Então, vamos junto. Galera, primeira coisa. Números que são divisíveis por 25, vamos dar uma olhada em alguns deles. Bom, tem o 0, né? Tem o próprio 25, tem o 50, tem o 75, tem o 100, 125... 150. Tá vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as terminações, elas vão se repetindo. Portanto, números que são divisíveis por 25 são finalizados em quê? Em 00, em 25, em 50 ou em 75. Correto? Muito bem. Nós estamos interessados no maior número possível. Então, como y possui ordem maior do que o x, porém, preste atenção nisso, apesar do y poder ser 25, 50 e 75, não pode ser 00, porque senão aqui vai aparecer 00 também, e este número não terá mais 6 dígitos. Então, essas são as únicas possibilidades. Não pode ser essa, porque se você colocar 50 aqui, vai aparecer 05 lá na frente. Porém, como eu estava dizendo, apesar de você ter duas possibilidades de números no final, como eu quero o maior número, 75 é a minha melhor escolha, porque quando eu escrever 75 aqui, aparecerá 57 lá na ponta, certo? E se eu escrevesse 25, ia aparecer 52 lá na ponta, e 52 é menor que 57. Portanto, como eu quero o maior número, 75 é a minha melhor escolha. Com isso, eu já obtive quase todo o número, certo? O número se tornou 57ZZ75. Todo mundo ok com isso? Beleza. Então, isso aqui garante que o número seja divisível por 25. Tá certo? Tranquilo? Mas eu não quero que ele seja divisível só por 25. Eu quero que ele seja divisível por 3 também. E aí, para ele ser divisível por 3, gente, para ele ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3, correto? É mesmo, professor? Tem que ser divisível por 3. Então, a soma tem que ser. Então, eu já sei que 5 mais 7 mais E mais 7 mais 5 é divisível por 3. Ok? Tranquilo? Vamos ver quanto é que dá isso. 5 mais 7, 12. 5 mais 7, 12. 24. 24 mais 2Z. Ok? Este número tem que ser divisível por 3. Tá bom? Como esse número tem que ser divisível por 3, e veja bem que isso aqui pode ser escrito como 2 vezes 12 mais E. 12 já é divisível por 3. Então, Z também tem que ser, porque 2 não é. Então, o Z é
divisível por 3, para que a soma seja divisível por 3. Beleza? Tranquilo? E quais são os números que Z pode assumir? Bom, Z pode assumir o número 0, 3, 6 e 9. Então, esses são os candidatos a Z. Só que eu quero os dois maiores, certo? Então, um deles é 9, esse é o maior deles, então esse é um dos maiores, 5, 7, 9, 9, 7, 5. E o outro maior é 6, então 5, 7, 6, 6, 7, 5. Ok? Tudo tranquilo, gente? E aí, ele quer que some, né? Então, vamos somar. Somando isso aí, 5 mais 5, 10. 7 mais 7, 14. Com 1, 15. 9 mais 6, 15. Com 1, 16. 9 mais 6, 15. Mais 1, 16. 7 mais 7, 14. Com 1, 15. 5 mais 5, 10. Para 1, 11. 1, 1, 5, 6, 6, 5, 0. Gabarito, letra C. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então, show de bola. 3, 2, 1. Próxima questão. Se A e B são números naturais e 2A mais B é divisível por 13, vamos escrever isso aí. 2A mais B é divisível perdão, por 13. Caraca, maneiro, professor. Pois é. Então, me diga qual desses números é múltiplo de 13. Tem duas formas de você resolver esse problema, que no fundo é uma só. É a seguinte, gente, presta atenção, hein? Presta atenção. Ó. Se A e B são inteiros divisíveis por K, então A mais ou menos B também será divisível por K. Tá, como assim, professor? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu sei, por exemplo, que 49 é divisível por 7. E eu sei que 14 é divisível por 7. Então, 49 menos 14 também é, e 49 mais 14 também é. Então, quando eu somo dois números que são divisíveis por 1/3, a soma ou a subtração também será divisível pelo terceiro, tá bom? Então, por que eu vou utilizar isso agora? Bom, eu vou utilizar isso agora porque posso resolver essa questão simplesmente pegando 2A mais B e subtraindo de cada alternativa. Vou resolver assim primeiro e depois eu faço de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. Vou subtrair 2A mais B de cada alternativa. Professor, mas isso é cartear. Não é cartear. Você está usando o fato aritmético de que a alternativa correta também será divisível por 13 caso você subtraia 2A mais B, porque 2A mais B é divisível por 13. Então, fazendo a conta, você vai encontrar assim, isso aqui dá 89A, isso aqui dá 90A, isso aqui dá 91A, isso aqui dá 92A, isso aqui dá 93A. Certo? Se você fizer a conta, vai dar isso aí, porque o B vai cancelar com o menos B, que vai distribuir dentro do parênteses. Tá. Não sei se vocês sabem, mas 13 vezes 7 dá 91. Gabarito, letra C. Certo? Porque 91 é divisível por 13, 89 não é, 90 não é, 92 não é, 93 não é. O único número divisível por 13 é 91, portanto, um múltiplo de 13 é gabarito, letra C. Beleza? Uma outra forma que você pode fazer é a seguinte. 7 vezes 13 é igual a 91. Logo, 91A é múltiplo de 13. Mas 2A mais B também é múltiplo de 13. Logo, 91A mais 2A mais B também tem que ser múltiplo de 13. 91 mais 2, 93A.
A mais B. Essa não é bem outra forma, né? É só a volta da primeira forma que eu fiz. Tá certo? Tudo tranquilo? Galera, olha pra mim aqui rapidão. Só pra eu saber se você tá ok. Tá tudo de boa? Tá respirando? Isso que eu tô fazendo, a aritmética, ela traz o seguinte efeito que eu costumo ver, assim. Primeiro efeito, a galera que gosta mesmo, se amarra. Só que mesmo dentre a galera que gosta, tem alguns que se amarram, mas ficam assim, nunca pensaria nisso. Mentira sua, tá bom? Lembra sempre disso, eu sempre falo isso aqui. É mentira sua. Você, nesse instante, conseguiria refazer a questão. Claro que consegue. Você conseguiria resolver essa questão. Você concorda comigo? Talvez o que você não conseguiria, e eu duvido, mas talvez o que você não conseguiria é pensar nisso de primeira. Correto? Mas, mesmo assim, eu duvido. Já disse pra vocês. Mas você não tá aqui pra acertar nada de primeira, não. Até porque se você acerta as paradas de primeira, por que você tá assistindo? Por que você tá fazendo um curso? Por que você tá se esforçando? Tu vai acertar de primeira, pô. Entendeu? Correto? Parece papo de marqueteiro, mas não é não, tá? Pelo menos na minha opinião. Eu acho que você tá no caminho certo. Errar é agora, tá? Você tem que errar agora, beleza? Volta comigo aqui. Próxima questão, vamos lá. 3, 2, 1, pra... Opa, eu tinha deixado um rascunho aqui, não precisou. Primeira vez que eu coloco o rascunho, vamos ver se eu me acostumo com esse rascunho. Vamos lá, questão 3. Se A é um número natural, A quinta menos 5A ao cubo mais 4A é sempre divisível por... E aí, cara? E aí? Eu vou te mostrar primeiro como é que eu faria essa questão, tá? Cheguei na prova, pá... Caraca, professor, preciso resolver essa questão. Tem que resolver bonitinho? Claro que não, gente. Você vai resolver bonitinho, professor? Vou resolver contigo de boa, como se fosse um TCC, né, para entregar para a faculdade. Mas você quer acertar a questão, certo? Então, cara, se é válido para qualquer natural, faz um favor para mim. Substitui o A por qualquer natural e vê qual é a resposta, cara. Quer ver? Vou substituir, sei lá, por 3. Pronto, substitui por 3. Vamos ver. 3 à quinta menos 5 vezes 3 ao cubo mais 4 vezes 3. Quanto é que dá isso? Isso dá 3 à quinta, dá 243... 3 ao cubo, 27. 27 vezes 5, 135. Mais 12. Isso dá 120. 120. E 120 é sempre divisível por quanto? Por 60, gabarito, letra D, tá bom? Então, professor, mas isso é cartear. Se eu tivesse substituído por outro número, não daria certo. Gente, claro que daria certo. Vou substituir por 4, só para você ver que dá certo. Olha só. 4 à quinta... menos 5 vezes 4 ao cubo, mais 4 vezes 4. 4 à quinta é 2 à décima, que dá 1024. 4 ao cubo é 2 à sexta, que é 64. Mais 16. Não é isso? Se eu não errei conta? Então, 1024 menos 320 mais 16. 1024 mais 16 é fácil de fazer, dá 1040. Menos 320, isso dá 720. 720 é divisível por 60. Beleza? Então, gente, assim, você quer marcar X, você não quer ser cientista, você não quer se formar em matemática, você quer acertar a questão. Então, se você tem uma propriedade que está sendo mencionada para qualquer natural... Se der, substitui o número natural ali e vê o que vai acontecendo. Se der ruim, vai substituindo mais, beleza? Agora vamos tentar resolver de boas, tá bom? Eu vou vir para um rascunho aqui para a gente ter bastante espaço, tá bom? Deixa eu só copiar o polinômio aqui. A quinta menos quanto? Já esqueci. 5A ao cubo mais 4A. 5A ao cubo mais 4A. A quinta menos 5A ao cubo mais 4A. O que eu vou fazer com isso?
Caraca, eu já sei que o gabarito é 60, né? Mas eu quero, professor, mostrar que isso é válido para qualquer valor. Correto? Tranquilo? Vamos fazer alguma coisa, então. O que eu posso fazer aí? Primeira coisa que me dá vontade de fazer é colocar o A em evidência. Concorda? Professor, eu não sei se me dá vontade de fazer isso, mas eu posso fazer isso. Verdade, você pode, né? Muito bom. Agora, gente, eu vou brincar só com esse número aqui. Só com isso aqui. Só com isso aqui. Agora, uma parada super maneira, que quem já está estudando há algum tempo já percebeu o que aconteceu, e quem não tá, fica de boa porque vai ver agora, é que isso aqui virou um trinômio biquadrático, correto? É o que, professor? Trinômio biquadrático. Isso é papo de professor de matemática quando quer falar nome difícil, entendeu? A gente fala essas coisas, a gente parece mais inteligente, né? Trinômio biquadrático. Caraca, professor, isso é demais. Não tem nada a ver, gente. Sabe por que é biquadrático? Porque tem 2 quadrados. Não, professor, isso aqui tá a quarta. Sim, mas elevar a quarta é elevar ao quadrado, certo? Só que 2 vezes. Todo mundo concorda com isso? O que eu vou fazer? Eu vou pegar A ao quadrado e vou chamar de B. Pode ser? Dá uma olhada no que vai acontecer. Ó. A quarta é a mesma coisa que A ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Menos 5A ao quadrado mais 4. Show. Só que eu não chamei A ao quadrado de B. Inclusive, antes de eu continuar, eu fiz esse 4 virar 2 e 2, ok? Você pode fazer isso. Propriedades de potências, ok? Continua então comigo. Olha o que vai acontecer. Isso aqui vai virar B ao quadrado, porque esse cara aqui, isso aqui, eu chamei de B. E isso aqui é B também, correto? Então isso fica B ao quadrado menos 5B mais 4. Correto? Cara, isso virou um trinômio agora que não é mais biquadrático, é só quadrático. Você sabe achar raízes. Você sabe encontrar as raízes de um trinômio, correto? Como é que você faz para achar raízes de um trinômio? Pega o trinômio e iguala a 0. Mas, professor, por que o senhor está fazendo isso tudo? Você já vai ver, prometo que você já vai descobrir. Faz as continhas aí. Se você fizer Bhaskara, ok, tudo certo. Mas você pode usar some-produto, lembra? 2 números que somados dão 5, tem que trocar o sinal, e multiplicados dão 4. Os 2 números são 1 e o próprio 4, certo? 1 mais 4 dá 5, e 1 vezes 4 dá o próprio 4. Tá bom? Vamos continuar a nossa continha aqui, ó. Calma aí. Quem tem aula comigo sabe que quando não fica reto não gosta. Bom, ou seja, você não gosta nunca, professor, porque nunca fica reto. Olha, então, A ao quadrado, galera, não é igual a B? Eu não achei 2 valores para B. Então, A ao quadrado pode ser igual a 1 e A ao quadrado também pode ser igual a 4, correto? Sim. Portanto, o A pode ser mais ou menos 1. E o outro A, raiz quadrada de 4, 2. Portanto, mais ou menos 2. O que eu encontrei com isso? Eu encontrei as raízes desse trinômio biquadrático aqui. Tá bom? Este processo que a gente fez aqui, antes de eu continuar, porque eu sei que tem uma galera que já pode estar se sentindo insegura, é o seguinte, esse processo aqui é um processo receita de bolo
para determinação das raízes de um trinômio biquadrático. O que eu quero dizer com receita de bolo? É que é assim, pum, apareceu, você já sabe o que fazer. Apareceu, tu já sabe o que vai acontecer. Tu vai chamar um cara de A ao quadrado de outra letra, vai virar uma equação, vai virar um trinômio de segundo grau. Esse trinômio de segundo grau, você vai igualar a zero. Achou as raízes? Traz de volta para a forma de A ao quadrado, passa para o outro lado. Quando você passar para o outro lado, se não for zero nem negativo, vão virar duas raízes, certo? O que serviu? Para que serviu isso? É porque agora eu consigo pegar esse A à quarta, menos 5A ao quadrado mais 4. Lembrando que a gente achou quantas raízes? A gente achou a raiz mais 1, menos 1, mais 2 e menos 2. Essas foram as raízes, correto? Essas foram as raízes desse trinômio biquadrático. Quando você acha as raízes de um polinômio, e um trinômio é um polinômio, você pode fatorar esse polinômio, tá? Vocês vão aprender isso na aula de polinômios. Vou dar um bizu rápido aqui para você fatorar um polinômio qualquer, sabendo as raízes. Preste atenção. Olha o que você vai fazer. Eu achei 4 raízes, correto? Escreva 4 parênteses. 4, professor? 4. Mas esses 4 parênteses vão ficar assim? Isso, eles estão se multiplicando um ao outro. Ah, entendi. Aí eu só pego a variável do seu trinômio. Você pega a variável e escreve na frente do parêntese. Sempre assim? Sempre assim. Então, calma aí. São 4 raízes, então 4 parênteses. Isso. Escreve o A na frente. Se fosse B aqui, escreveria B. Se fosse X, escreveria X. Isso. E terceira e última coisa. Tá vendo as raízes que estão lá em cima? Escreva-as na frente do A com o sinal trocado. Mais 1 vira menos 1. Menos 1 vira mais 1. Mais 2 vira menos 2 e menos 2 vira mais 2. E o seu trinômio está fatorado, tá? Seu trinômio está completamente fatorado. Se você fizer essa continha aqui, você vai retornar para cá, tá? E por que isso é útil? Porque olha o nosso trinômio aqui em cima. Como é que vai ficar ele? Vai ficar assim, A vezes... A gente já acabou de fatorar isso aqui, né? Isso aqui deu isso aqui. Então vai ficar A vezes A menos 1... vezes A mais 1, vezes A menos 2, vezes A mais 2. Então, gente, esse trinômio de quinto grau, A quinta menos 5A ao cubo mais 4A, pode ser escrito assim. Como a ordem dos fatores não altera o produto, vou escrever nessa ordem aqui, ó, A menos 2, A menos 1, vezes A mais 1, vezes A mais 2. Pronto, conseguimos fatorar nosso trinômio original. Está fatorado. Está fatorado. E agora? Olha para esses números aqui. A menos 2, A menos 1, A mais 1 e A mais 2. Percebe que de um para outro sempre soma 1? Está somando 1, somando 1. Sabe o que significa isso? Significa que isso aqui é igual ao produto de 5 números. E agora tem um adjetivo que eu vou escrever aqui, que eu quero que a galera tente adivinhar. Produto de 5 números, o quê? Qual é o nome dos números que você vai somando de 1 em 1? São números o quê? O quê? Tenta falar aí. 5, 4, 3, 2, 1. Inclusive, eu acabei de contar nesta forma. É o produto de 5 números consecutivos. Galera, 5 números consecutivos. E aí? E daí, gente, é que quando você multiplica 5 números consecutivos, algumas coisas hão de acontecer.
O que há de acontecer? Primeira coisa que há de acontecer é que, com certeza, aqui no meio desses 5 números, com certeza, há, 2 pontos, pelo menos 2 números pares. Vocês concordam com isso? Com certeza tem pelo menos 2 números pares. Com certeza tem pelo menos um múltiplo de 3. Pode ter 2? Pode, mas não é certeza, né? Há pelo menos um múltiplo de 3. E como são 5 números, tem também, com certeza, pelo menos um múltiplo de 5. O motivo que me permite, a razão que me permite concluir isso, tem um nome. Aliás, tem 2 nomes. Se chama o princípio das gavetas. Também conhecido como princípio da casa dos pombos. Isso é um negócio que eu não vou parar para explicar agora. Nós teremos bastante tempo para discutir isso em nossa aula de combinatória, mas dá para concluir isso. Tá? Você consegue concluir isso e se você parar para prestar bastante atenção, faz bastante sentido. Tem 5 números, é impossível você não passar para um múltiplo de 5, pelo menos um de 3 e pelo menos 2 pares. Tá bom? Beleza? E o que eu vou concluir com isso? Eu vou concluir algumas coisas. Já que tem pelo menos 2 números pares, então eu com certeza já tenho 2 fatores iguais a 2. E visto que tem um múltiplo de 3, com certeza já tem um fator igual a 3. E visto que tem um múltiplo de 5, com certeza tem um número 5. E aí, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5 igual a 60. Então, com certeza, o número 60 obrigatoriamente faz parte dos divisores deste novo número, visto que sempre haverão 2 fatores 2, um fator 3 e um fator 5. Beleza? Aí, o cara que tentou fazer certinho teve que pensar nisso tudo. E o cara que substituiu simplesmente o valor já está no fim da prova, certo? Tranquilo, gente? Próxima questão. Curtiram? Vamos lá. 3, 2, 1. Muito bem. Questão 4. Se o número natural expresso por a ao quadrado menos b ao quadrado, b diferente de zero, é primo? Caraca, é primo. O que é um número primo mesmo? Vamos dar uma relembrada aqui. O número ele vai ser dito primo quando tiver apenas 2 divisores. Esta é a condição para que um número seja primo. Se ele tiver apenas 2 divisores, é primo. Inclusive, esses 2 divisores são super conhecidos, né? É o próprio número e 1. Certo? Então, esses são os 2 divisores de um número primo, tá? Existe uma outra definição de número primo, certo? Tem a ver com uma parada chamada função totiente de Euler, certo? A função φ de Euler, tá? Que nós vamos ver na nossa aula de congruência modular. Quem tiver super curioso, é o seguinte: um número vai ser dito primo quando φ de p for igual a p menos 1. Se isso aqui aconteceu, o número é primo. Se isso aqui aconteceu, o número é primo. Lembrando que isso só funciona para p maior ou igual a 2, tá? Tranquilo, de boa na lagoa? Beleza, mas por enquanto, função de Euler, a gente deixa para lá, tá? Então, vamos contar? Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que acontece.
Ele disse pra gente que A ao quadrado menos B ao quadrado é primo. Tá vendo como é que as questões são meio misteriosas? Você não sabe assim de cara o que você tem que fazer, né? Você tem que ter uma boa noção das coisas, certo? Tem que ter uma boa noção. Essa boa noção, ela só vai acontecer você exercitando muito, certo? Isso é uma das coisas que está sendo mais faladas na Semana das Carreiras Militares pelo Décio, certo? E pelo professor Ismael. Ambos estão mencionando, inclusive, deixa eu só falar contigo aqui rapidinho. Ambos estão mencionando aquilo que eu sempre falei, que todos os professores vão falar: exercício. Exercitar, gente. Tem que fazer questão. Tem que refazer os exercícios. Senão não vai entrar. Você vai ver a forma que eu vou fazer aqui. Não é difícil. Mas você teve que ter essa sacada de primeira, tá? Preste atenção. Volta pra cá. A ao quadrado menos B ao quadrado é primo. Você que já está super acostumado com fatoração, quando olha para isso aqui, dá vontade de fatorar. Então, isso é a diferença de dois quadrados, você pode escrever como produto da soma pelo produto da diferença. Muito bem. Então, isso aqui é primo, correto? Este produto é primo. Cara, mas um número primo, ele só tem dois divisores, o próprio número e o número 1. Então, um desses dois caras tem que ser o número 1 e o outro tem que ser o próprio número, correto? Só que quem é maior? A mais B ou A menos B? Professor, nenhum dos dois, porque eles podem ser iguais. Porque o B pode ser 0. Não, B não pode ser 0. B tem que ser diferente de 0. Por isso que ele colocou o B diferente de 0. Porque senão não dá para concluir nada, certo? Mas visto que o B é diferente de 0 e é natural, ou seja, é positivo, então é certeza que esse cara aqui é maior. Certeza que esse cara aqui é menor. Então, A menos B tem que ser igual a 1. E, portanto, passando B para o outro lado, A é igual a B mais 1. Então, o A é o consequente de B. Consequente é o que vem em seguida, né? O que vem em seguida. Tá aqui o A e o B está um pouquinho antes. Somando 1 no B, você chega no A. O B é o chamado antecedente e o A é o chamado consequente. Percebam que não havia reforma ortográfica nessa época. Tá aqui o trema, né? Saudade do meu trema. Saudade porque eu parecia inteligente, porque eu não esquecia. Bom, vamos lá? Próxima questão. Questão 5. Vamos lá. Um certo professor comentou com seus alunos que as dízimas periódicas podem ser representadas por frações em que o numerador e o denominador são números inteiros. E neste momento, o professor perguntou aos alunos o motivo pelo qual existe a parte periódica. Um dos alunos respondeu, justificando corretamente, que em qualquer divisão de inteiros, e aí ele começou a dar justificativas. Galera, novamente, o motivo que explica isso aqui é o princípio das gavetas, ou o princípio da casa dos pombos. Vou escrever só das gavetas dessa vez, tá? Mas saibam que também pode ser chamado de princípio da casa dos pombos. Eu vou dar uma explicada rápida aqui, vai? Não tem problema, não. Para quem está curioso. Então é o seguinte. O que diz o princípio das gavetas? O princípio das gavetas diz uma coisa muito óbvia. Muito óbvia. Que é a seguinte. Se você tem N objetos e você tem N menos 1 gavetas, então você tem N objetos e você tem N menos 1 gavetas, então, quando você for colocar os objetos nas gavetas, pelo menos uma gaveta vai ter que receber 2 objetos. Tipo assim, você tem... Parece super óbvio, né? Não é, na verdade ele é muito óbvio, mas a gente não para pensar nisso sempre, não. Suponha que eu tenha 4 gavetas e eu tenha 5 objetos.
Na pior das hipóteses, eu posso preencher essa aqui com esse, essa aqui com esse, essa aqui com esse, essa aqui com esse. E essa? Pô, desculpa, né? Mas eu vou ter que colocar em alguma outra. Então, já era certo desde o início que uma das gavetas teria de receber 2 objetos ou mais. Tá? Isso serve para resolver problemas do tipo... Quantas pessoas tem que estar numa sala para que você tenha certeza que pelo menos 2 delas, com certeza 2 delas, têm o mesmo signo? Essa é uma pergunta. Quantas pessoas tem que ter? Será que com 5 pessoas numa sala, você garante que 2 delas têm o mesmo signo? Não, porque na pior das hipóteses, todas têm signos diferentes. E 12? Será que com 12 pessoas, lembrando que tem 12 signos, né? Com 12 pessoas em uma sala, será que você consegue garantir que 2 delas têm o mesmo signo? Pois não, né? Porque na pior das hipóteses, uma nasceu em janeiro, a outra em fevereiro, a outra em março, a outra em abril. É um azar do caramba, mas não garante. Agora, se você tiver 13 pessoas na sala, princípio das gavetas. O que são as gavetas? Cada mês, janeiro, fevereiro, março... novembro, dezembro. E eu tenho 13 objetos. 1, 2, 3, 4, 12, 13. O que vai acontecer? Você pode até tentar distribuir assim, tipo, um aqui, outro aqui, outro aqui. Aí vai indo, pá. Quando chegar na última, você vai ter que colocar essa pessoa em alguma gaveta que já está preenchida. Então, quando você fizer isso, eu vou ter 2 pessoas que nasceram no mesmo mês, certo? E essas pessoas que nasceram no mesmo mês vão estar com o mesmo signo, certo? Muito bem, gente. Princípio das gavetas. Tudo tranquilo? Todo mundo entendeu? Agora, deixa eu mostrar o que isso tem a ver com essa questão. Olha só que loucura, hein? O que isso tem a ver? Bom, quando você divide um número por outro, por exemplo, quando você pega 7, deixa eu ver, quando você pega 7 e divide por 3, dá quanto? Vamos ver. 2 vezes 3, 6, restou 1. Ótimo. Agora eu vou pegar 8 e vou dividir por 3. 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Beleza. Agora eu vou pegar 5 e dividir por 3. 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Beleza. Vou continuar fazendo isso. Agora eu vou dividir por 9. 3 vezes 3, 9, para 9, 0. Agora eu vou pegar 17. 17 dividido por 3 dá 6. Dá 5. 5 vezes 3, 15, para 17, 2. Beleza. O que está acontecendo, hein? Está acontecendo que eu não saio desses números. 0, 1 e 2, certo? Não dá, né, professor? Para ter outro resto? Não dá. Não dá. Então, os restos possíveis na divisão por 3 são 0, 1 e 2. Ok? 0, 1 e 2. Então, e os restos possíveis na divisão por 4? São 0, 1, 2 e 3. E na divisão por 16, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3, 14 e 15. Professor, então o senhor está me dizendo o seguinte: os restos possíveis são todos os números desde o 0 até o último natural antes do divisor? Exatamente. Então, os restos possíveis na divisão por D são 0, 1, 2 até D menos 1. Esses são os restos possíveis na divisão por um número D. E aí, gente, essas são as nossas gavetas. Quando você tem uma dízima periódica, o que acontece? Eu vou dividir por 7, porque o 7 é um dos números mais interessantes. Olha só. Presta atenção no que vai acontecer, hein? Vou dividir por 7.
Vamos lá, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, porque senão não vai rolar. 7. Aí aqui aparece um 0, perdão, 0, 7 vezes 1, 7. Para 10, 3. Aí 30. Aí dá agora por 4. 4 vezes 7, 28. Para 30, 2. Aí agora dá por 2. 2 vezes 7, 14. Para 26. Aí boto 0. Agora dá por 8. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4. Aí boto 0. Aí aqui, 5 vezes 7, 35. Para 40, 5. Aí boto 0. 7 vezes 7, 49. Para 40, para 50, 1. Aí boto 0. Agora, vê o que aconteceu. Já apareceu 0. Já apareceu 1. Já apareceu 2. Já apareceu 4. Já apareceu 8. Já apareceu 5. Já apareceu 7. E o 10 acabou de reaparecer. Gente, se o 10 acabou de aparecer, é porque ele vai ter que se repetir. E não tem outra sequência lógica. Vai voltar a aparecer 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Por quê? Porque a quantidade de restos é limitada. Gabarito letra D. Os possíveis valores para o resto têm uma quantidade limitada de valores. Por ter uma quantidade limitada de valores, eles não podem fazer qualquer número, eles não podem aparecer de qualquer forma. Eles têm uma forma correta de aparecer. E esta forma vai ser de acordo com a quantidade limitada de restos. Beleza? Tranquilo? Posso para a próxima questão? Tranquilo? 3, 2, 1. Questão 6. Um número natural N tem 2005 divisores positivos. O número de bases distintas da sua decomposição em fatores primos pode ser... Quando ele fala base, gente, é o seguinte. Vamos supor que você pega o 24 e fatore, por exemplo. Dá 12, 6, 3, 1. 2 ao cubo vezes 3. Quantas foram as bases possíveis? 2 bases. 1, 2. Foram 2 bases possíveis. Nesse caso, o 24 tem 2 bases. Ok? Então, isso que é base, tá? Bom, então, vamos ver aqui. Como é que a gente faz para contar a quantidade de divisores de um número? Vou voltar para o 24. 24 deu 2 ao cubo vezes 3. Correto? Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Negrita os expoentes. Os expoentes é que são importantes, tá? Os expoentes da decomposição. 3 e 1. 3 e 1. João, tranquilo, cara? Vai até meio-dia, cara. Vai até meio-dia e nós vamos ter um intervalo ali pelas 10, 10 e meia, por aí, cara. Provavelmente 10 horas eu dou um intervalo, mas vai até meio-dia. Depois a gente volta às 2 da tarde, tá bom? Tranquilo? Então volta pra cá, gente. Seguinte, pega os expoentes e você vai fazer o seguinte. Pega os expoentes e soma 1. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. É só multiplicar. Quando você multiplicar, essa é a quantidade de divisores. Tá certo? Então, sempre que você fizer a decomposição em fatores primos, toda vez que você tiver que achar a quantidade de divisores, soma 1 nos expoentes, acrescenta 1 aos expoentes e multiplica esses expoentes. Você vai achar a quantidade de divisores. Dá para justificar isso a partir de análise combinatória, certo? Não é o nosso interesse aqui, mas quem tiver depois interesse em saber como, me fala que eu dou um auxílio aí para vocês verem por que isso funciona, tá? Muito bem. Esse número natural N, que tem 2005 divisores, eu sei lá como é que ele é. Vou tentar escrever aqui. Vai ter um primo aqui embaixo, um expoente. Vai ter um primo e outro expoente. Um primo e outro expoente. E por aí vai. Não vai ser infinito, né? Eu vou colocar aqui um fim. Mas ele vai estar assim, né? Correto? Muito bem. E quantos divisores terá N? Ainda é só você somar um a cada expoente, né? Então, alfa 1 mais 1, vezes alfa 2 mais 1, alfa 3 mais 1,
até o último, certo? Isso é a quantidade de divisores de n. E eu sei que isso aqui tem que ser igual a 2005. Até aí, tudo bem? Só que é o seguinte, 2005 pode ser escrito de duas maneiras diferentes. Pode ser escrito como 2005 vezes 1. E pode ser escrito como 401 vezes 5. 401 é um número primo, então não tem muito que você possa fazer com ele, tá? Mas tá aí, tá bom? Uma dica para você verificar se um número é primo ou não. Extrai a raiz quadrada mais próxima. A raiz quadrada mais próxima de 401 é 20. Aí você testa todos os primos até 20. Se nenhum deles for divisor, é porque o número é primo. Beleza? Tá. Então, nós temos duas possibilidades. Ou fica 2005 vezes 1, ou fica 401 vezes 5. Então, eu não vou precisar de todos esses fatores, eu vou precisar só de 2. E vai ficar assim. Alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 é igual a 2005 vezes 1. Vamos analisar este caso primeiro para ver o que acontece. Vamos lá. Alfa 1 mais 1 igual a 2005 significa que alfa 1 é igual a 2004. E alfa 2 mais 1 é igual a 1 é o mesmo que dizer que alfa 2 é 0. Substituindo isso lá no n, vai ficar assim. N é igual a P1 elevado a 2004 vezes P2 elevado a 0. Só que P2 elevado a 0 é 1. Então, isso aqui fica só com uma base. Então, essa é uma das possibilidades. Uma base. Não tem problema, tá? Em P elevado a 0 ficar igual a 1, certo? Tanto que tá aqui já. Já é uma possível resposta, tá? Mas vamos ver o outro caso para vocês verem que não funciona, tá? Olha só. O outro caso é alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 é igual a 401 vezes 5. Vamos ver o que vai acontecer. Alfa 1 mais 1 igual a 401 significa que alfa 1 é igual a 400. E alfa 2 mais 1 igual a 5 significa que alfa 2 é igual a 4. E aí o seu n vai ficar assim. P1 elevado a 400 vezes P2 elevado a 4. Quantas bases ficaram? 2. Não tem 2 como resposta. Então, só tem, dentre as possibilidades citadas, só tem o caso em que aparece apenas uma base. Então, gabarito, letra A. Tá? Questão bem chata. Ok? Vamos lá, questão 7, próxima questão. Vamos lá. O valor numérico. O valor numérico da expressão 120k à quarta mais 10k ao quadrado mais 8, sendo k pertencente ao conjunto de números naturais, é o quadrado de um número natural para somente o número... sim. Tá. Então, vamos lá. 10, 120... beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Maldade essa aqui, hein? Maldade, maldade, maldade. Coloca 10 em evidência. Isso fica 12k à quarta mais k ao quadrado mais 8. Olha que esquisito. Olha que louco isso aqui. Celso, eu já volto lá pra você, beleza? Fica tranquilão. Você tá vendo que isso aqui é um número inteiro, né? Isso aqui é um número inteiro, claro. Os inteiros, eles são fechados para potência, para soma, para produto, tá? Beleza, isso aqui é um número inteiro. E ele está sendo multiplicado por 10, correto? Então, eu não sei que número é esse aqui, sei lá como é que ele é. Mas eu tenho certeza que ele termina em 0. Vocês concordam com isso? Tá. E está somando 8, né? Então, isso aqui vai dar um número que eu não sei qual é o corpo dele, mas eu sei que ele termina em 8, porque quando um número termina em 0, você soma algo que tem uma unidade só, isso vai terminar em 8. Tudo bem? Todo mundo ok? Então, até agora, a única coisa que eu concluí é que esse número termina em 8.
Acontece, gente, que olha os quadrados perfeitos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dar uma olhada nos quadrados. Esses são os quadrados perfeitos e qualquer número quadrado perfeito vai ter como unidade simples o final desses números que estão aqui. Então, vamos lá. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Então, um quadrado perfeito sempre finaliza em 0, 1, 4, 5, 6 e 9, certo? 0 esse caso aqui, 1 esses dois casos aqui, 4 este e este caso, 5 o único caso do 5 ao quadrado, 6 o 36 e o 16 e 9 o 9 e o 49. Então, sempre finaliza em 0, 1, 4, 5, 6, 9. Então, você também pode dizer que nunca finaliza no resto, né? Do complementar desse conjunto em relação aos algarismos existentes. Então, nunca finaliza em 2, 3, 7 ou 8. Nunca finaliza em nenhum desses 4. Só que este número está finalizando em 8. Então, isso aqui é o quadrado de um número natural para nenhum valor de K. Nenhum valor de K. Nenhum valor de K tornará este número um quadrado perfeito, porque ele está finalizando no número proibido para quadrados perfeitos. Um quadrado perfeito nunca finalizará em 8. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu voltar na 6 aqui, que o nosso colega pediu. Vamos lá, galera. Vamos junto, ó. Primeira coisa que eu fiz foi escrever o número, né, na sua forma decomposta prima, certo? A decomposição prima do número. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí eu somei 1 em cada expoente e igualei a quantidade de divisores, porque o problema diz que o número n tem 2005 divisores primos. Beleza? Divisores positivos. Show de bola. Tá. Existem duas formas de eu escrever 2005. Duas formas. 2005 vezes 1 e 401 vezes 5. Eu vou por aqui primeiro, tá? Fazer na ordem oposta. Se eu disser que 2005 é 401 vezes 5, eu estou dizendo que um desses caras aqui é 401 e um desses caras aqui é 5. O resto não importa, porque seria o caso de terem mais fatores. O 2005 só tem 2 fatores. Então, eu preciso só de 2 fatores, peguei o primeiro e o segundo, tá? Se o alfa 1 mais 1 for igual a 401, alfa 1 é igual a 400, e aí este número aparece naturalmente. Perceba que o que talvez pode ter causado dúvida é como é que eu cheguei nele. Eu vou fazer agora o inverso para você ver que funciona. Olha, imagina que eu pegue um número n que tenha essa cara aqui. Primo elevado a 400, primo elevado a 4. Quantos divisores esse número possui? 2005. Quer ver? 400 vira 401. 4 vira 5. Quando você multiplica, dá 2005. Viu? Rolou. Então, este cara é um possível n. Só que ele não pode ser a resposta, porque apareceram 2 bases e não tem 2 dentre as alternativas. Então, não é esse o caso. Correto? Mas existe também o outro caso em que 2005 vezes 1 é igual a 2005. Então, eu faço um desses caras virarem 2005 e eu faço um dos outros caras virarem 1. Quando eu faço isso, o alfa 1 vira 2004 e o alfa 2 vira 0. Quando eu substituir, vai ficar P1 elevado a 2004. E aí, olha como é que dá certo. Se o n for P1 elevado a 2004,
quantos divisores ele possui? Pega o expoente, soma 1 e acabou, não tem ninguém para multiplicar. Então, este é o último caso, é o único caso, além desse, em que um número natural, possa vir a ter 2005 divisores positivos. Só que este caso, apareceu uma base só. Tem gabarito para uma base só. Então, esse é o meu interesse. Foi, cara? Tranquilo? Todo mundo foi, gente? Todo mundo de boa? De boa na lagoa? Tranquilo como esquilo? Vamos lá, próxima questão. Quantos são os números primos maiores que 100 e menores que 200? Quantos são os números primos maiores que 100 e menores que 200? Nos quais o algarismo das dezenas é par e maior que o das unidades. Essa é uma questão trabalhosa. Você vai realmente precisar testar alguns casos. Questão 8. Quantos são os números primos maiores que 100 e menores que 200, nos quais o algarismo das dezenas é par e maior do que o das unidades? Galera, então, se é maior que 100 e menor que 200, então, está definido um dos algarismos. Tem que ser o 1, certo? Para ser maior que 100 e menor que 200, o primeiro número só pode ser o número 1. Todos concordam com isso? Tá. Outra coisa. Este número aqui não é par. Porque se ele for par, não vai poder ser primo, certo? O número é primo, então aquele número ali não pode ser par. Outra coisa, aí você pode me dizer assim, professor, então pode ser o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Pô, tem muito número, professor. Pois é. Só que também não vai poder ser o 5, porque qualquer número que termine em 5 será divisível por 5, certo? Se ele for divisível por 5, não vai ser primo. Então, já excluo o 5 da história também. E eu também posso excluir o 9. Alguém vê o porquê? Esse é um pouquinho mais sutil, mas pode excluir o 9 também. Não pode ser 9 aqui. Professor, mas existem números primos que terminam em 9 e começam com 1? Tipo, sei lá, 109? Pois é, só que o algarismo das dezenas é maior do que o das unidades. Este cara tem que ser maior que este. E nada é maior que 9 nos nossos algarismos. Então não pode ser o 9. Só pode ser o 1, o 3 ou o 7. E aí a gente vai dividir em casos, tá? Quais casos, professor? São 3 casos. O caso em que o número é assim, o caso em que o número é assim e o caso em que o número é assim. Esses são os 3 únicos casos. Vou começar com esse, que é o mais fácil. Por que é o mais fácil? Porque os números pares são 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são os números pares. O único maior que 7 é o 8. Então, o único caso desta possibilidade é o 187. Perceba que 18 menos 7 dá 11. Portanto, 187 é divisível por 11. Então, para este caso aqui, não há primos. Ok? Então, para este primeiro caso aqui, não há números primos. Ok? Tranquilo? Tá. E para o segundo caso? Para o segundo caso, existem as seguintes possibilidades. 143, 163, 183. Muito bem. O 183 já pode excluir de cara,
Porque 3 mais 8 dá 11, mais 1 dá 12. 12 é divisível por 3, então esse número não é primo. Correto? 14 menos 3 dá 11. Então, esse número é divisível por 11, então ele também não é primo. 163, assim de cara, não sei, né? Esse eu vou fazer o teste com vocês, tá? Como é que você faz para descobrir se o número é primo ou não? Você pega o número, acha a raiz quadrada mais próxima dele. A raiz quadrada mais próxima de 163 é 13. Então, você pode arredondar para baixo, aliás, aproximadamente 12, tá? Arredonde sempre para baixo. E aí, teste todos os primos até o 163, até o 12, perdão. Teste todos os primos até o 12. Quais são os primos até o 12? 2, 3, 5, 7 e 11. É óbvio que você não vai testar o 2. 163 não é divisível por 2. Também não é divisível por 3 e também não é divisível por 5. Então, teste para 7 e para 11. Então, quando você fizer a conta, você vai ver que não vai dar. Dividindo por 7 dá 2 vezes 7, 14 para 16, 2. 3 vezes 7, 21 para dar... não deu certo, né? Então, por 7 não é. E por 11? 163 dividido por 11. Dá 1. 1 vezes 11, 11 para 16, 5. Aí baixo 3, dá 4. 4 vezes 11, 44. Sobra 9. Não foi divisível nem por 7, nem por 11. Testamos já todos os primos. Então, 163 é primo. Então, já temos aqui um primeiro caso, certo? Um primeiro caso de quê? De número primo, cujo algarismo das dezenas é par e maior do que o das unidades. Dezena par, maior que o das unidades, e é maior que 100 e menor que 200. Ok? E aqui, nosso último caso. Tem 4 possibilidades, né? Pode ser 121, pode ser 141, 161, 181. Bom, isso aqui é 11 ao quadrado. Vai embora. 11 ao quadrado não, né? 4 mais 1, 5 mais 1, 6. 6 é divisível por 3, tá? Não pode ser, tá? Sobrou o 161 e o 181. Bom, 161, mesma aproximação, né? Vou tentar dividir. Vamos ver se eu consigo. Vou dividir por 7. 2 vezes 7, 14. Para 16, 2. Opa! 3 vezes 7, 21. Achei um divisor. Então, 161 não é primo. 181, a raiz de 181, ela é aproximadamente igual a 113... 14 aproximadamente 13, né? Se você arredondar para baixo. Eu não vou fazer aqui, mas se você for testar item a item, você vai ver que 181 não tem outro divisor além dele mesmo em unidade. Ele é primo. 181. É primo. Beleza? Então, de todos os casos possíveis, existem apenas 2. 181 e 163. Gabarito. Letra B. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. 3, 2, 1. Observe o dispositivo abaixo. Então, parece ser uma fatoração, né? No dispositivo acima, tem-se a decomposição tradicional em fatores primos de um número natural n, em que a letra x está substituindo qualquer número natural. Qualquer número natural. N, em que a letra x... diferente de n, 0 e 1. Sendo y o número total de divisores naturais de n, quantos são os valores possíveis? Quantos são os valores possíveis para y? Beleza, gente. Nós não sabemos nada sobre esses caras aqui, né? Nada. Absolutamente nada. Então, vou
criar variáveis para eles e vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Bom, possibilidades. Ele quer saber quantos são os valores possíveis para y. Tá? Bom, se isso aqui realmente é a decomposição do número natural n, né, a decomposição tradicional em fatores primos, isso significa que n é igual a m vezes n vezes p vezes q. Correto? E aí, gente, existem alguns casos, tá? Se eu não me engano, são 5 casos ou 4 casos. Tem que dar uma olhada. Bom, dá para fazer aqui. Eu vou ter que ter espaço para isso. Então, vamos lá. O número n é igual a m, n, p, q. Tudo se multiplicando, né? Lembrando que eu coloquei como variáveis aqui cada uma das decomposições primas do número n, ok? Então, existem os seguintes casos. Primeiro caso, todos os primos diferentes. Ou seja, o n é realmente um primo vezes outro, vezes outro, vezes outro. Neste caso, está aqui elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. O que vai acontecer? O número de divisores vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Então, essa é a primeira possibilidade para y. Aliás, y é o número de divisores, né? Então, a primeira possibilidade para y é 16, né? Não y ser igual, mas é um dos casos, né? Então, y já é 1 no mínimo, porque já apareceu um número. Bom, outra possibilidade. Dois deles serem iguais. Só que dois deles iguais se divide em dois casos. Por que se divide em dois casos? Porque pode ser o caso de dois deles serem iguais e os outros dois também. Mas também pode ser o caso de dois deles serem iguais e os outros dois diferentes. No caso em que dois deles são iguais e os outros dois também, vai ficar tipo assim, 2m e 2n's, né? Isso é m ao quadrado vezes n ao quadrado, que tem quantos divisores? 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 3, 3 vezes 3, 9. Segunda possibilidade, né? Mas pode acontecer de ficar m vezes m, né? Dois deles iguais e os outros dois diferentes. Então, isso fica m ao quadrado vezes n vezes p, cujo número de divisores é 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 1, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, mais essa possibilidade. Tá? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Show de bola. Então, que mais? Tem mais casos, né? Tem o caso em que os três são iguais. 3 deles iguais, tá? Professor, 3 iguais? Pois é, cara, existe essa possibilidade, né? Pode ficar assim, né? M vezes m vezes m e sobra um outro cara. Professor, não pode acontecer desse cara ser igual, não? Não. Isso vai ser um caso à parte. É um caso à parte. É o caso em que os 4 são iguais, né? Ah, então a gente vai deixar esse caso para o final. Pois é, cara, você vai deixar isso para o final. Então, m vezes m vezes m é m ao cubo vezes n. Caraca, então a quantidade de divisor vai ser 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 4 vezes 2, 8. Caraca, então existe essa possibilidade também. Pois é. E existe a última possibilidade. Os 4 iguais. Se os 4 forem iguais, o seu n vai ficar igual a m vezes m vezes m vezes m, que dá m à quarta. Quantos divisores tem m à quarta? 4 mais 1, 5 divisores. Então, quais são as possibilidades para y?
As possibilidades para y são 5, 8, 9, 12 e 16. Muito bem, quantas possibilidades? 5 possibilidades. Gabarito. Letra C. Letra C de certo, beleza? Farei mais uma e a gente vai para o intervalo. Tranquilo? Vamos lá. Comigo, gente. Andressa, pô, cara, muito obrigado pela consideração. Quem sabe, pô, Bruno é um cara que... Será? Bruno é um cara que mora longe. A gente mora... Mas aí, com um parceirão desses aí, pô, a aula ia ficar muito maneiro. Gostei da sugestão. Vou passar para a mesa diretora aí. Mas muito obrigado, Andressa. Muito obrigado mesmo pela sua consideração aí. Tá bom? Então vamos lá, questão 10, galera. A última questão que a gente vai fazer antes do intervalo. Antes da questão que a gente vai fazer pro último intervalo. E só para vocês terem uma ideia, são 30 questões, tá, gente? 30 questões. Será que vai dar tempo de fazer tudo? Tomara que dê. Muito bem, vamos lá. Em um número natural n de 9 algarismos, tem-se os algarismos das unidades simples, unidades de... Eita, caçamba. Tá, calma aí. Tem unidade simples, milhar e milhão. Aí tem dezena simples, milhar e milhão. E tem centena simples, milhar e milhão. Então, é um número de 9 dígitos, correto? 1, 2, 3. Então, essa foi a classe de milhão. 1, 2, 3. Essa é a classe de milhar. 1, 2, 3. Essa é a classe das unidades simples, das unidades, dezenas e centenas simples. Beleza? Então, o algarismo das unidades simples, milhar e milhão, valem x. Unidade simples, unidade de milhar e unidade de milhão. Os algarismos das dezenas simples, dezenas de milhar e dezenas de milhão, são y. Então, y, y, y. E os algarismos das centenas simples, milhar e milhão, são iguais a z. Então, z, z e z. Legal? Escrevemos o nosso número. Isso é o nosso n, ok? Pode-se afirmar que n sempre será divisível por... E aí? Sabe o que você pode fazer? Na dúvida, você não sabe o que fazer? Sai substituindo o valor e tenta dividir por algum deles. Tá certo? Bom, vamos tentar, gente. Vamos lá. O que a gente pode fazer aí? O que a gente pode fazer agora é uma parada super útil, que é a seguinte. Presta atenção, que esse bagulho aqui é muito maneiro. Olha só. Esse número pode ser escrito assim, correto? Vocês se lembram de uma parada chamada de números relativos e números absolutos? Tipo 4.563. Você se lembra do valor absoluto de 4? O valor absoluto do número 4 é o próprio 4. E o valor relativo do 4 é 4.000. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente fazia isso muito quando a gente fazia ensino fundamental. A gente pode escrever isso assim. 4.000 mais 500 mais 60... mais 3. Então, um número pode ser sempre escrito como soma dos seus valores relativos. Dos valores relativos dos algarismos, né? E aí, uma coisa que a gente pode fazer aqui, gente, é colocar em notação científica. Então, a gente pode escrever isso aqui como 4 vezes 10 ao cubo, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 6 vezes 10, mais 3. Perceba que o expoente do primeiro é sempre uma unidade a menos da quantidade total de algarismos. Então, se você tivesse que escrever isso aqui, 53.215, neste formato aqui, que é o que a gente chama de formato aritmético, você pode escrever isso assim, 5 vezes 10 à quarta, mais 3 vezes 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10, mais 5, certo? Então, este é o formato aritmético da parada. Tudo bem? Tranquilão? Beleza. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa, só que para este número aqui. Ele tem quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica z vezes 10 a 8, mais y vezes 10 a 7, mais x vezes 10 a sexta, mais z vezes 10 a quinta,
mais y vezes 10 à quarta, mais x vezes 10 ao cubo, z vezes 10 ao quadrado, mais y vezes 10, mais x vezes 1, que dá vezes 1 mesmo, né? Muito bem. Vou colocar x em evidência. Tudo que tiver x, eu vou colocar em evidência. Tudo que tiver x, eu vou colocar em evidência. Tudo que tiver y, eu vou colocar em evidência. E tudo que tiver z, eu vou colocar em evidência. Olha só como é que vai ficar. Z, Z, Z. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? Bom, na verdade, antes de eu fazer isso, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Inclusive, deixa eu fazer isso aqui de uma outra forma. É mais ou menos a mesma forma, mas mais simples, né? Você pode ir pegando de 3 em 3, tá? Não tem problema, não. Mesma coisa, ó. ZYX vezes 10 à sexta, só que você vai andando de 3 em 3, ó. Vai ficar bem mais tranquilo, ó. Vezes 10 ao cubo, mais ZYX. Vê como é que faz sentido. ZYX vezes 10 à sexta é ZYX seguido de 6 zeros. ZYX vezes 10 ao cubo é ZYX seguido de 3 zeros. E ZYX não tem zeros. Olha o que acontece quando você soma. Isso aqui vira x, isso aqui vira y, isso aqui vira z, isso aqui vira x, isso aqui vira y, isso aqui vira z, isso aqui vira x, isso aqui vira y, isso aqui vira z. Então, você consegue escrever isso assim. Nossa, ficou bem melhor. Muito bem. Coloca ZYX em evidência. Como é que vai ficar essa evidência? Vai ficar assim. 10 à sexta, mais 10 ao cubo, mais 1, certo? Sobra 10 à sexta aqui, sobra 10 ao cubo aqui, e tem um vezes 1 multiplicando aqui. Natan, você vai até meio-dia, cara. Vai até meio-dia, sendo que vai ter um intervalo assim que eu finalizar essa questão aqui. Intervalo de 10 minutinhos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Isso fica assim, então. ZYX vezes 10 à sexta, que é 1 milhão, mais 10 ao cubo, que é 1000, mais 1. Então, isso fica 1.000.001. Beleza? Percebam que isso é um número múltiplo de 3, porque 1 mais 1 mais 1 dá 3. Vamos fazer a conta aí. 101.001. Vamos dividir por 3 para fatorar. 3 vezes 3, 9 para 10, 1, baixa 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1, baixo 1. 3 vezes 3, 9 para 11, 2, baixo 10, baixo 0. 6 vezes 3, 18 para 22, baixo 0. 6 vezes 3, 18 para 22, 21. 3 vezes 7, 21. Pá. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. ZYX vezes 3 vezes 333.667. Então, este número N, com certeza, é divisível por 333.667, gabarito letra D.